Oi, pessoal, tudo bem? Agora, na semana 5 nós vamos dar continuidade, né, sobre o assunto da região norte, que eu falei que a gente ia levar algumas aulas. Na semana passada, né, que foi a primeira aula sobre a região norte, nós falamos da diferença, né, entre região norte, Amazônia Legal e Amazônia Internacional. Por quê? Porque nessa semana a gente vai começar a falar sobre a paisagem da região norte, né? Se algum dia alguém tiver a oportunidade de visitar a região norte, a primeira coisa que vai se deparar é com a presença da floresta amazônica. Então, é por isso que a gente precisa entender um pouco sobre ela. Então, nessa semana nós vamos falar sobre a floresta, sobre a formação da floresta, né? Do que é composta a floresta, porque é a principal paisagem da região norte, né? A gente sabe que a floresta amazônica é uma das formações vegetais mais ricas do mundo em biodiversidade, né? Que é a quantidade e a variedade de animais, de vegetais, das mais variadas espécies. Estima-se que nem a maior parte dos animais e dos vegetais na floresta ainda nem foi descoberto, que existe uma quantidade imensa desses animais e desses vegetais que ainda não foram descobertos devido ao tamanho da floresta, né, por ela ser muito densa, muito fechada, de difícil acesso, tá bom? Então, a floresta amazônica ela é composta por áreas que a gente chama de matas de inundação e matas de terra firme. Eu já vou falar, né, um pouquinho de cada uma, mas qual que é a principal diferença? As matas de terra firme, que é composta, né, a maior parte da floresta, é aquela região que é livre de inundações. O que eu quero dizer com isso? Na floresta amazônica, na região norte como um todo, nós temos muitos rios. O principal deles, o rio Amazonas, super conhecido. Então, ao redor desses rios, existe ali uma área de inundação. Lá chove muito. E esses rios, eles têm muito volume de água. Então, num período do ano, esses rios, eles inundam. Então, as áreas as matas que estão de terra firme, são essas regiões que não inundam, que elas estão livres desse processo de inundação e é a maior parte da floresta. Agora, as áreas próximas aos rios, a gente chama de matas de inundação, que parte fica inundada, parte não, ou partes fica inundada o tempo todo, variando, então tem uma diferença. Então, matas de terra firme é a maior parte da floresta, onde está a área que não é inundada, né? São árvores gigantescas, árvores que tem um tamanho de copa, né? Que são as folhas muito grande, muita variedade, árvores centenárias, a maior parte é das matas de terra firme. Mas as matas de inundação, elas se dividem em duas, tá? As matas de igapó e as matas de várzea. As matas de igapó, elas estão muito próximas aos rios. Então são áreas que constantemente elas estão inundadas, tá? Algumas áreas o tempo todo, porque são rios muito grandes, né? Como lá chove muito, esses rios eles inundam com muita frequência. Então, a parte da floresta que fica muito próxima a esses rios, estão constantemente inundadas, é chamada de mata de igapó. Mas aí, afastando um pouquinho do rio, nós temos as matas de várzea, que é aquela vegetação que está numa região que é inundada apenas naquele período de cheia bem forte do rio, né? Que geralmente é no verão, quando chove numa intensidade muito grande, aí esse rio inunda tanto que a mata de várzea fica inundada. Então essa é a diferença. A mata de igapó é aquela região que está muito próxima ao rio e constantemente ela está inundada. O rio subiu um pouquinho, inunda a mata de igapó. Agora, a mata de várzea ela está mais afastada do rio. Então, quando tem um período de cheia muito forte, aí sim, essa área ela fica inundada. E mais afastado ainda, nós temos a mata de terra firme, que é aquela outra que eu falei, que é a parte que nunca fica inundada. Ok? Então, essa é a diferença entre as diferentes regiões aí da mata da floresta amazônica. E um fato muito importante é que quando a gente fala da floresta amazônica, que é a floresta mais densa, mais exuberante, com maior variedade de espécies aí do mundo, quando a gente fala disso, a gente acha que o solo, que é onde as árvores estão colocadas,
A gente acha que é um solo super rico, cheio de nutrientes, por isso que a floresta tem essa exuberância toda. E pelo contrário, o solo, olha essa informação, é muito importante. O solo amazônico, o solo onde está a floresta amazônica, ele é um solo pobre em nutrientes. Não é um solo rico em nutrientes. O que alimenta a floresta são as condições ambientais, climáticas e a própria floresta. Isso é muito importante. O fato da floresta estar ali alimenta a própria floresta. Se não fosse a floresta, a gente não teria, né? Não teria floresta, óbvio. Por isso que o problema, o desmatamento, é uma questão muito importante de ser combatida, porque se retira a floresta, uma parte da floresta, você está impedindo que a própria floresta se alimente. Por quê? Como as árvores são muito grandes, tem muitas folhas, nós temos muitos animais, enfim. Quando essas árvores, essas folhas caem, os animais morrem, isso vira matéria orgânica. Então, sobre o solo amazônico, nós temos uma camada de matéria orgânica muito forte. E é essa matéria orgânica que alimenta a própria floresta. Por isso que eu falo que a floresta alimenta a própria floresta. Então, quando você tira a floresta, você também está tirando esse ciclo de que a própria floresta abastece essa parte de matéria orgânica para poder continuar esse ciclo. Então, se eu tiro a floresta, eu rompo esse ciclo. Então, por isso que é muito importante. E, além disso, as questões ambientais são muito favoráveis. A floresta amazônica ela está próximo à linha do Equador, então, por isso, a insolação, a quantidade de raios solares é muito grande e para as espécies de vegetais que ali estão, isso é muito importante por conta da realização da fotossíntese, né? Como também está próximo ao Equador, nós temos uma umidade muito grande. A própria floresta também fornece essa umidade. Isso também alimenta a floresta. E nós temos uma baixa amplitude térmica também por conta do posicionamento geográfico, né? O que é amplitude térmica? É a diferença entre a temperatura máxima e mínima, né? Quanto maior for a máxima e menor for a mínima, maior é essa amplitude térmica. E as formações vegetais da floresta amazônica não suportam essa variação. Lá essa variação é muito baixa. Nós temos lá uma média de 28, 30 graus. Então faz muito calor, 30 e poucos graus, mas não faz muito frio, 20 e poucos graus. Então essa diferença, quanto menor essa diferença, melhor para as formações vegetais que ficam mais exuberantes, tá? Então essas são as condições que favorecem a floresta amazônica, apesar do solo ser um solo pobre em nutrientes. O que alimenta é a própria vegetação que cai, os animais que morrem, que formam essa cobertura ali de matéria orgânica, ok? Então essas são as principais características da floresta amazônica, que é a principal paisagem da região norte, ok? Então deem uma lida, pesquisem, qualquer coisa é só me chamar. Valeu!